Bom, estamos no em mês de Pentecostes, então teremos algumas preleções. Começamos na semana passada com o Luiz, falando sobre Jesus, né, sobre os seus famosos milagres, sobre ocasiões que podemos entrar em contato de forma mais profunda com ele. E na nossa preleção de hoje, nós falaremos de uma amizade muito bela, que é a amizade entre Jesus e Lázaro, e por que não com a sua família, né? Que inclui também Maria e Marta. Então, o primeiro relato que temos desta amizade que tanto nos toca, né? Que sabemos que Jesus ele frequentava com uma certa frequência Silar, é no episódio onde Lázaro e suas irmãs recebem Jesus no seu lar, em Betânia, e estão todos lá sentados, conversando, mas Marta está inquieta. Marta está preocupada com os afazeres da casa, ela tem que preparar de comer e beber para todos esses hóspedes. E ela vê a sua irmã Maria aos pés de Jesus. Maria escuta as palavras do Mestre, os ensinamentos. E Jesus repara que Marta estava inquieta, então ele olha para Marta, e Marta, né, pede para que ele repreenda, então, a sua irmã, Maria, para que ela possa vir ajudá-la nos afazeres da casa, né, para que todos possam, então, passar aquele momento agradável. E Jesus, ele olha bem nos olhos ali de Marta, e ele diz, Maria escolheu, né, a melhor parte. Ou seja, Maria, nesse momento, né, ela abriu mão das coisas do mundo, que nós às vezes damos tanta importância, para ouvir Jesus. Vocês imaginam receber Jesus no nosso lar e nós estamos preocupados com qualquer outra coisa que não seja escutar o Mestre, aquilo que ele tem a nos ensinar? E eu me pergunto se na minha vida, ao longo daquilo que eu vivo, né, que eu venci no meu dia a dia, quantas vezes isso já não aconteceu, né? Quantas vezes eu não abri mão de estar em um momento mais próximo do Mestre, por exemplo, no Evangelho no lar, com a família, para realizar uma outra atividade que certamente não era tão importante assim. Então, que nós possamos nos recordar desse ensinamento ali do Mestre, né, que possamos também escolher a melhor parte. Então, temos essa casa, né, esse lar tão abençoado, como um ponto ali para Jesus de repouso, um ponto onde Jesus se reunia frequentemente com seus apóstolos, né, enquanto ele estava saindo ali da Judéia, rumo à Galiléia, por exemplo, era um ponto de parada comum para que eles pudessem se abastecer, pudessem dormir, né, de forma mais tranquila. Então, existia esse carinho entre essa família e Jesus. Depois nós temos, talvez, a passagem mais marcante, né, dessa amizade, e que temos também relatos aí no Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa história. Então, esse momento é tido como o sétimo grande sinal ali onde podemos identificar Jesus como o Messias. Então temos Jesus, né, através desse ato extraordinário, podendo ser reconhecido
como Messias e fortalecer também a fé dos seus apóstolos. Então, como isso aconteceu? Lázaro adoece e as suas irmãs pedem para que um mensageiro viesse ter com Jesus. Jesus, ele se encontrava na Galileia, então existia um tempo ali de viagem entre Betânia, que era onde vivia Lázaro, e essa região da Galileia, de aproximadamente dois dias. Então Jesus recebe, né, esse enviado, escuta ali, então, que Lázaro passa por uma doença grave, e ele diz que, para os seus discípulos, que essa doença não era uma doença de morte, e que sim, era um sinal, era mais uma oportunidade que o Pai lhe dava para que ele pudesse, então, mostrar a grandeza do Pai e pudesse, de alguma forma, também indicar que ele era o Messias, para que o povo pudesse acreditar. Então, Jesus ele decide, a partir desse momento, permanecer mais 2 dias na Galileia. E somente depois desses 2 dias terem passado, que ele resolve retornar, então, a Betânia. Mas seus apóstolos, eles estão, nesse momento, aflitos. Por quê? Porque as coisas não haviam bem se passado, né, quando Jesus esteve anteriormente nessa região. Eles tinham receio do que podia acontecer. Mas Jesus, ele nos diz para que nós não tenhamos medo, não é? Que sigamos o caminho, que sigamos a trajetória que o Pai nos indica. E já quando ele está próximo ali, então, de Betânia, a irmã de Lázaro, Marta, ela vem ter com Jesus, ainda no caminho. E ela diz: Mestre, é tarde demais. Se o senhor tivesse vindo com alguns dias de antecedência, o meu irmão não teria morrido. Eu tenho certeza que o senhor não permitiria. E lá, Jesus deixa claro para Marta que aquele que crê em Jesus, que crê nos seus ensinamentos, tem a vida eterna. E ele fala que, olha, ele vai acordar. E Marta pensa, sim, no dia do juízo final, como está escrito nas Escrituras. Mas não, Jesus aguarda uma bela surpresa para ela. Então vale a pena fazermos um parênteses aqui antes de continuarmos a nossa história, para falarmos um pouquinho sobre os milagres, né, de Jesus na ótica do Espiritismo, aquilo que aprendemos, né? Então temos Jesus como espírito mais evoluído, que já passou pelo nosso mundo, pela Terra, com conhecimento sobre todas as leis divinas, um espírito que nunca transgrediria uma lei, uma regra da natureza imposta por Deus. O que tínhamos então era que Jesus, ele possuía um conhecimento, né, sobre as leis da natureza, e ele tinha também uma conexão tão grande que ele sabia exatamente o que fazer para reverter aquela situação. Então ele sabia que, na verdade, Lázaro, ele passava por uma situação de quase morte, de uma catalepsia, muito comum nessa época. Nós temos também um relato de uma grande médium espírita, Ivone do Amaral Pereira, que quando era criança, quase foi também enterrada, sepultada, né, achando que ela tinha morrido, né?
Até quando a sua mãe ela faz uma prece e pede para que Maria, naquele momento, pudesse, né, se fosse da sua vontade, ter com ela e, né, mostrar que a sua filha não estaria morta. E aí ela toca a filha, a mãe de Ivone toca Ivone, e ela acorda nesse momento, mostrando, né, que ela não estava morta. Então, o que passou ali foi de forma similar. Então, Jesus, como esse espírito puro que conhecemos, conhecia todas as leis da matéria e o magnetismo. Esse mesmo magnetismo, que de numa escala muito menor, certamente, nós utilizamos também nas câmeras de passe. Quando passamos e realizamos os passes magnéticos nos tratamentos espirituais, que nós temos a oportunidade de seguir aqui na casa, é também utilizado o magnetismo. Não é? Então, esse magnetismo, ele auxilia nas curas espirituais. E Jesus, né, naquele momento, mais que ninguém, ele utilizou, né, esses conhecimentos e também do magnetismo para isso. Então, é importante que também, como reforçado pelo nosso irmão Henrique no começo, é que possamos acreditar, né, no nosso tratamento, que em caso de dúvidas, possamos trazer, né, para casa, que a gente possa sanar. Então, fazendo esse parênteses, sabendo que não foi uma derrogação na lei, e sim o conhecimento, né, de Jesus, nós temos os exemplos de outras várias curas que Jesus realizou, né? Tivemos a cura ali pelo toque, onde foi tocado, né, a veste de Jesus e a pessoa teve a graça da cura. Temos também o exemplo onde, pela palavra, né, Jesus diz, como você teve fé pelo o discípulo ali, o caso do centurião, né, onde ele fala, eu não preciso mesmo ir até lá, como você tem fé em mim, isso é suficiente. Tivemos o caso também do cego, onde Jesus ele apanha um pouco ali de lama, coloca nos olhos daquele cego e ele é curado. Então Jesus sabia, ele sabe, ainda hoje, né, que ele continua vivo, o que cada um de nós necessita. E ele estará sempre por nós. Então, no caso ali quando nós retornamos ao caso de Lázaro, então Jesus ele caminha rumo ao túmulo de Lázaro. E lá ele encontra a sua irmã Maria. E Maria também muito triste, muito abalada, e já com algumas pessoas em torno dela também que acompanhavam aquela situação. Ela também questiona o mestre, mestre, por que o senhor não veio antes, né? Certamente isso não teria acontecido. E Jesus se emociona nesse momento. Se emociona porque mostrando o grande amor que ele tinha e tem por toda a humanidade. Mesmo ele sabendo que Lázaro retornaria, mesmo ele sabendo que essa vida é só um capítulo da nossa jornada, ele é tocado, né, por essa emoção, ele tem empatia, mostrando que todos nós devemos ter e buscar essa empatia, auxiliando, estando presentes quando aqueles que estão ao nosso lado necessitam dessas ocasiões também de perda. Né? Assim mesmo Jesus, ele se emocionou, né? Por que nós não? Só porque temos, né, o dogma da reencarnação, enfim, vamos pensar de forma diferente. Então, nesse momento, Jesus, diante ali do túmulo de Lázaro, ele pede para que a pedra fosse removida, né? Os seus discípulos vão lá, removem a pedra do túmulo, e ele diz, Lázaro, saia para fora, com todo aquele seu poder, a sua força.
né? Muitos dizem, né, mesmo Marta, Senhor, já não vai adiantar mais, pois ele, né, já está cheira mal. Mas o que acontece? Lázaro sai, né? Ainda muito comum naquela época, né, no costume, né, que após falecesse, né, que eles utilizassem faixas, então, para de alguma forma fazer com que aquele estado, né, de putrefação fosse de alguma forma reduzido ali. Então Jesus pede para que seja tirado todos esses véus, essas faixas, o sudário, né, que estava na face ali de Lázaro, e ele reencontra o seu amigo, ele tem a oportunidade de abraçá-lo. E aí fica para nós essa pergunta, não é? Uma vez que nós nascemos de novo, como esse caso de Lázaro, através do conhecimento do Mestre, dos seus ensinamentos, podemos voltar e ser os mesmos que éramos? Será que Lázaro, né, depois dessa experiência que ele viveu, ele continua a viver da mesma forma? E vemos vários casos como esse, não, nas Escrituras, e como Paulo também, na história de Damasco. Então, são esses chamados, né, que nós devemos estar atentos, que tocam o nosso coração e que, quando recebamos esses chamados, possamos nos transformar. Assim como Lázaro mudou também a sua trajetória. Foi muito importante né, esse fato, porque ele fortaleceu, então, a fé dos discípulos de Jesus, por tudo aquilo que viria depois. Logo depois, né, temos a crucificação de Jesus. Logo depois, temos também os Atos dos Apóstolos, de cada um deles é chamado a testemunhar, não é? E esse momento ali foi um momento crucial, onde Jesus mostrou que a morte não existe, é só uma transição. E mostrou também que o amor verdadeiro, ele não tem limites. Ele liberta, ele consola, ele eleva. Não é aquele amor que, eu amo, e o ser amado, ele é só meu, ele só pode, não, então, fazer aquilo que eu quero. O amor de Jesus não é assim. Que possamos nos inspirar por esse amor. Que diante das nossas dores, das perdas, das despedidas difíceis, nós possamos lembrar que a vida continua. Como nosso querido irmão maior Jesus nos mostrou através desse fato.